Ah, paz de Deus, irmão João. Respondendo a pergunta do irmão aí a respeito, né, daquele recitativo daquela jovem, ele recitou ali 21 de Apocalipse, novos céus e nova terra, né, a santa Jerusalém, cidade, né, que João viu, que Deus descia do céu, né. Então, o que o povo aprendeu e passou, né, um para o outro. Se você analisar e perguntar, muitos veem aquilo como uma cidade mesmo, uma cidade que as ruas são de ouro, né? De pedras preciosas, e que tem uma praça, você entendeu? Só que ali não tem nada de ver no sentido literal, tá? O que o povo precisa entender é que no antigo pacto a promessa era material, era literal mesmo. Tá? Deus tirou o povo do Egito e fez uma promessa literal, material. Era para o povo saiu do Egito, né? Era escravo da escravidão. E se eles obedecessem a Deus, Deus ia colocar ele numa terra que emana leite e mel. Era leite e mel mesmo, mel, né? Era comer uva mesmo, né? Cacho de uva abundante, grande. Deus ia expulsar os cananeus da terra, expulsar aquele gigante e prometeu que ia dar aquela terra de fartura ali. Então a promessa era a terra, tá? Tanto é que Moisés, né, não entrou naquela terra. Ele viu de longe, mas ele não entrou na terra, não é isso? Então, o pacto antigo, cidade era literal, tá? A Jerusalém, né, era terrena, tá? A cidade, né, de Jerusalém, ali, o povo de Deus, o povo de Israel. Então, é a cidade amada, enfim, é tudo terreno, né? Mas só que esse vínculo foi quebrado. Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, né? Então, porque no Antigo Testamento era só figura, era só sombra. Era a sombra da. Nós não, hoje nós estamos no novo pacto, né? Porque diz que enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, tá vendo? Está falando de tabernáculo. Não haveria necessidade de buscar, né, o segundo. Não haveria necessidade, né? Então, é verdade que a segunda glória seria maior do que a primeira. Então está falando dos dois concertos, entendeu? O Antigo Testamento era literal, literal. A guerra era na espada, né? O inimigo era as nações, você metia espada e vencia a guerra. Hoje não. Hoje a nossa guerra é contra as hostes da maldade nos lugares celestiais em Cristo. Então a nossa espada hoje é a palavra de Deus, é a humildade, é a mansidão, é outra as armas que nós usamos. Por quê? Porque ela se tornou espiritual. Tá? O templo, né, que se carregava no Antigo Testamento, né, eles andavam de deserto, no deserto, em deserto, e a tribo de Levi foi separada para desmontar toda aquela tenda, aquela congregação grande que Deus descia, vinha falar com o povo do deserto. Era grande, era como se fosse dizer assim, um tendas, um circo muito grande. Tá? Era grande. Então, e tinha uma tribo todinha para desmontar tudo aquilo, carregar, chegar em tal lugar, armar tudo de novo a tenda, porque Deus descia ali, né? Era ali que Deus descia. Era literalmente naquela tenda. Hoje não, entendeu? É ali que hoje, hoje Jesus disse o templo de Salomão que levou 40 anos para os discípulos, né? Eis que eu derrubarei esse templo e edificarei em 3 dias. E eles ficaram sem entender. Salomão levou 40 anos, né? Mas Jesus na palavra diz que ele não estava falando do templo de pedra. Não, ele estava falando do templo que é o nosso corpo. Tá vendo como é espiritual? Porque Deus habita no nosso corpo. No nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então você vê que era figura só que lá atrás não era. A cidade não é diferente,
Tá? Então todas as promessas que Deus fazia para Israel, para Jerusalém, Deus dava vitória ali para o povo de Israel, aquelas guerras, e Deus prometia exaltar a cidade de Jerusalém, a cidade querida, a cidade amada, a terra do povo hebreu, do povo judeu. Acabou essa cidade literal, acabou. Então agora nós vamos vir agora para o Novo Testamento, né? Quando se lê lá em Gênesis, capítulo 3, ali já tem a primeira profecia, né? O próprio Deus fez a primeira profecia. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizesse isso, maldita serás mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Era uma figura isso aqui. Deus estava falando com a serpente, mas na verdade isso aqui estava falando com Satanás. Essa serpente aqui era símbolo, tá? Era uma figura do próprio diabo, do próprio Satanás. Isso é que nós precisamos entender. Porque no Antigo Testamento era sombra, era figura. Por isso que Paulo fala que nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, né? Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, era passageiro, era um pacto passageiro, era terreno, era apenas um modelo, né? Deus disse para Moisés: faz tudo conforme o modelo. Modelo, só é modelo só, de que te foi mostrado no monte. Entendeu? Então Paulo com cara descoberta e com autoridade fala: nós, né, usamos de muita ousadia no falar, ousadia, porque nós estamos na imagem exata das coisas. Então, irmão, nós estamos na imagem exata, não estamos mais na sombra, não é mais literal. Isso o povo não entende. Tá, isso é com terra, a promessa era terra, hoje é céu, é eternidade, né? A guerra na espada hoje não é na palavra. Mudou, irmão, mudou, as coisas mudaram, não é mais assim, né? Entendeu? Antigamente era rei, né? Não era rei com cetro na mão, com a coroa na cabeça, com as roupas de majestade. Hoje todos nós, cada um de nós já somos reis. Aí, mas nós vemos nós com coroa na cabeça, com cetro na mão? Não, o cetro é a palavra. Você entendeu? Hoje o Senhor Jesus nos comprou já nos fez reis e sacerdotes sobre a terra. É a igreja. A igreja está reinando sobre a terra. Então mudou as coisas. É, e isso que o povo não entende. Quando em Gênesis fala aqui, está falando da serpente, Deus está profetizando contra Satanás mesmo. E foi ele que enganou Eva. Então Deus está falando da serpente, por isso que fala a antiga serpente chamada diabo e Satanás. Entendeu? Está lá em Apocalipse. Então que diz, ó, e porém inimizade entre ti, está falando com a serpente, tá? Mas no sentido figurativo, que está falando com Satanás mesmo. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Essa mulher aqui, espiritualmente traduzindo aqui, isso aqui era uma figura. Não é que está falando ali a mulher Eva, não. Está falando no sentido figurativo. Aqui já era, Deus já estava profetizando, que daí estava profetizando a igreja, tá? Que através da igreja ia vencer a Satanás. Porém, entre ti, inimizade entre ti e a mulher, né? Pode ver que Satanás combate contra a igreja. E a igreja luta contra Satanás. É inimigo. É inimigo. É essa a profecia aqui. Tá entre tua semente e a semente da mulher. Tá? Aí esta te ferirá. Tá falando que esta é a igreja. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por quê? Porque quando Cristo foi crucificado, Satanás ali achou que tinha matado o Filho de Deus, né? Achou que tinha matado, mas ele ressurgiu ao terceiro dia. Então, nesse sentido, que ele lhe feriu só o calcanhar, mas, mas esta te ferirá, a igreja te ferirá a cabeça. Por quê? Porque a vitória é da igreja, que simboliza que a mulher, a semente da mulher, a igreja, vai vencer Satanás, vai vencer, a igreja vai sair vitoriosa. Então isso aqui é uma profecia. Se ficar no literal, você está pensando que está falando com Eva, que está falando da mulher.
Tá falando que nós pega a cobra na quiçaça aí no meio do mato aí, nós meta um pau na cabeça dela, nós mata, aí nós fala, eu tô cumprindo aquilo ali. Não, foi só figura. Só figura, ela foi só uma profecia, foi linguagem de figura. Tá? Deus usou das coisas materiais para simbolizar as espirituais. É isso. Simples assim. É assim que eu entendo, sabe, irmão João? Bom, no capítulo 5 de São Mateus, você pode ver, está falando de mulher, mas não é mulher física. Não é física. É que nem os 144 mil homens virgens que foram comprados da terra, homens virgens que não se contaminaram com mulheres. Não está falando de virgindade, de castidade física. Não está falando. Não está falando de servos de Deus fiéis que não se contaminou com doutrinas, que mulher simboliza doutrinas, tá? Simboliza igrejas, falsas heresias. Entendeu? Então lá, 144 mil, isso. Então quando diz aqui, ó, Jesus, sempre quando se fala mulher, se fala homens virgens, está falando, não é no sentido físico, mulher no sentido literal. Não, noiva também não, esposa também não, é no sentido espiritual. Cristo, uma hora ele é marido, nós é a mulher, outra hora ele é o noivo, nós é a noiva, outra hora ele é o esposo, nós é a mulher. Você entendeu? Mas é tudo, está falando da relação e intimidade entre Cristo e a sua igreja. Mulher é somente uma linguagem de figura, a cidade é somente uma linguagem de figura. Isso que o povo não entende. O povo pensa que vai andar pisando no ouro no dia da salvação. Não, Deus vai levar nós para a glória e nosso espírito vai querer pisar no ouro. Nem sentido não tem, né? O ouro tem valor aqui na terra. É que João, quando teve aquela visão, ele não teve como se expressar. Ele teve a visão celeste. Como queria comparar para nós aqui na Terra, escrever e deixar escrito? Ele teve que usar pedras preciosas, usar uma cidade, ele teve que comparar com as coisas mais belas dessa vida, mais cara, né? Mais preciosa, para que nós pudéssemos pelo menos ter um pouquinho de noção. Um pouquinho de noção. É por isso que Paulo foi ao terceiro céu e ele disse que ele viu coisas inefáveis que não é lícito dizer ao homem, porque a nossa mente não vai alcançar. Jesus disse para Nicodemos: se eu vos falo coisa terrestre, que era o batismo, era no sentido que o batismo é para nós obedecer aqui na terra, e vós não creste, Nicodemos? E se eu vos falar das coisas celestiais, como crereis? Aí que você não vai crer mesmo. É verdade que a nossa mente humana não alcança. É isso? Então diz aqui, ó, Mateus capítulo 5, olha, você começa a traduzir já. Quando Jesus falava isso aqui, era uma linguagem de figura, mas dizendo a realidade. Falou para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Nós somos luz? Materialmente não, mas espiritualmente sim. Né? Porque é as nossas obras, a nossa diferença. Ó, não se pode esconder uma cidade. Ó, a cidade entrando aqui, tá vendo? Essa cidade aqui, aqui está a senha. Essa cidade aqui é aquela que João viu lá. É a igreja. Não se pode esconder uma cidade. Jesus está falando para os discípulos que ele é a igreja. Cristo formou a igreja. A igreja nasceu em Cristo. Ele é a cabeça do corpo. O corpo é a igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja, que é a cidade. Essa é a cidade. Então Jesus falou: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Quem é a casa? É o mundo, não é verdade? E quem é a luz do mundo? Na verdade, são os servos de Deus, a igreja é a luz do mundo. No meio de tudo esse pecado que simboliza as trevas espiritual é o pecado, é o engano, é verdade, é a criminalidade, é a mentira, é a concupiscência, todas as coisas da carne. E a igreja está no meio de tudo isso aqui, brilhando, brilhando como um astro no céu. Vê de noite tudo aquelas trevas, mas você olha para cima, você vê as estrelas, você vê a lua, porque ela brilha no escuro, nas trevas. Assim a igreja está brilhando. Por isso que Jesus chamou os discípulos, a igreja, né? Vocês são a cidade.
vocês são a luz. Você pode ver, se a gente estiver viajando, de longe, de muitos quilômetros, nós vemos uma cidade iluminada em cima de uma montanha. Não tem como esconder. É a igreja que ele está falando no mundo. É essa cidade. É a que está lá em Apocalipse. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Está falando com a igreja. Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Quem é a cidade que Jesus está falando aqui? Espiritualmente. É a igreja. A igreja é a cidade. É a igreja, aquela igreja que João viu, que de Deus dissertava, ele viu a igreja glorificada. Ele viu a igreja salva. Ele teve a visão da igreja glorificada. Isso que o povo não entende. O povo, muitos pensam que é uma cidade mesmo, que está descendo. Tem uns que pregam que essa cidade Deus vai pôr aqui na terra, vai descer, vai lá em Jerusalém, parece, vai edificar aqui na terra. A cidade que desce de Deus vai se fundir na Jerusalém terrena. A Jerusalém celestial ela vai descer e vai se fundir lá em Jerusalém, na Jerusalém terrena, vai se fundir e Deus vai morar aqui na terra, naquela cidade. Ah, irmão, não tem cabimento. Aqui é no sentido espiritual, não tem literal aqui. Não tem, não cabe. Tem como colocar aqui. Entendeu? Em Gálatas, capítulo 4, fala: Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Já fala aqui, ó, para quem entende um pingo a letra. Alegoria é uma ilustração, é uma comparação. Tá? Não é isso? Uma linguagem de figura para se comparar. Né? Vai falar dos dois concertos. Vai falar da antiga aliança e da nova aliança. Né? Na antiga aliança tinha a igreja com os 12 filhos de Jacó, na verdade, que representava aquela antiga igreja, naquele antigo pacto. E os 12 apóstolos são as 12 colunas do Novo Testamento, da igreja nova. Você entendeu? Essa é a igreja do novo concerto. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Por que da escrava? Porque a escrava era Agar, era sua serva. E o outro da livre. Por que livre? Porque essa aí era a mãe verdadeira, a esposa verdadeira de Abraão. Então, quem que tinha mais direito? Era o filho da livre, era o filho de Agar, era o filho de Sara. Tanto é que Isaac teve herança. Ismael não teve herança, porque ele não era filho da livre, ele não era filho de Sara legítimo. Ele era filho da escrava. Né? Então, aqui verso 23, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne. Mas como assim? O filho da escrava nasceu segundo a carne. Como entender isso? Nasceu porque faltou a confiança, né? Faltou confiança em Sara, nos pais. Olha, nós estamos velhos, nós somos ricos, temos tanta herdade, e nós não temos filho, estamos velhos, nós vamos morrer. Para quem que nós vai deixar essa herança? Para o nosso servo Damasceno aí, para herdar essas coisas? Nosso escravo Damasceno? Não, olha, Abraão, entra na escrava e gera dela um filho para que ele tome essa herança nossa. Gera dela um filho. Então, eles antecipou, ali foi com uma falta de confiança, mas foi permissão de Deus, foi sim, foi permissão de Deus, mas a promessa veio na frente. Depois que Deus apareceu, ele estava bem velho, e depois de muitos anos que aconteceu isso, Ismael já era grande, aí Deus apareceu e fez a promessa que Sara havia de conceber já fora da idade, fora do costume da mulher. Por quê? Né? Porque é por promessa, por promessa. Não nasceu segundo a carne. Esse não, esse nasceu por promessa, por palavra de Deus, por decreto de Deus. Né? Que Deus colhe onde ele não plantou, né? Na verdade, usa que não são para confundir os que são. Isso que precisa entender. No verso 24, nós vamos entrar na chave. Aqui está a senha. O que se entende por alegoria, ou seja, por ilustração ou por comparação, né? Por quê? Vai explicar. Porque estes são os dois concertos. Vai explicar. Olha, um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Né? Tá falando, né? Dessa Jerusalém terrena, do país de Israel, né? Do antigo pacto, do antigo concerto. Não é verdade? É filho da escravidão, da servidão. Só gera filho para a servidão. Que eles querem continuar vivendo na lei. Né?
Ora, esta Agar é Sinai, explica aqui. Esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém. Olha a senha aqui, ó. Olha a senha. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém terrena que agora existe, pois é escrava com seus filhos, porque quer viver. Pode ver, o povo judeu continua na mesma coisa, circuncidando, quer guardar o sábado, quer andar na antiga aliança, não crê em Jesus, tá vendo? Então eles são escravos com seus filhos. Agora, aí Paulo disse aqui, mas a Jerusalém, que é de cima, irmão, a senha de Apocalipse está aqui, irmão. A Jerusalém, ela é de onde? É espiritual. Ela vem de cima. É lógico, por isso que João viu na visão, ela veio de cima, é lógico. Paulo falou de duas Jerusalém, uma da terra, está aqui embaixo. Ele ainda falou bem claro, é lá no Monte da Arábia, no Monte lá de Sinai, uma Jerusalém que agora existe, ela está existindo até agora, tem a Jerusalém. Ela é escrava com seus filhos, ela é daqui, de baixo. Mas a nossa Jerusalém, no verso 26, mas a Jerusalém nossa, ela vem de cima, ela é de cima, ela é livre, né? A qual é mãe de todos nós, entendeu? Então, irmão, por isso é que João, ele viu, né, a misericórdia, a graça, né, ela vem, mas tudo que vem para nós, ela vem de cima. Ela vem do Pai das luzes, ela vem do alto, vem de cima. Tudo que vem de baixo, irmão, coisa que vem da terra, vem de baixo, você pode olhar para você ver. Pode olhar. Por isso que a história de Samuel, que Saul falou com Samuel, Samuel subiu da terra. Irmão, as coisas de Deus vêm de cima, do Pai das luzes, em quem não há abundância nem sombra de variação, ela vem de cima. Então João viu a igreja glorificada, já salva, glorificada. Por isso ele viu a igreja, ele viu na visão vindo de cima. E quando João foi ter a visão, que ele estava na ilha de Patmos, o que a voz disse para João? João, sobe para cá. Mandou João, estava na terra, na ilha de Patmos. Mas para Deus começar a mostrar para ele, falou, vem para cá, sobe. João arrebatou e subiu ao céu. Para depois começar a ver que as coisas é de cima, as coisas não é de baixo. Né? As coisas não saiu de dentro da terra, não. Vem de cima. Primeiro ele falou, sobe para cá. Deus não podia mostrar tudo para João ir lá na ilha de Patmos? Não. João, sobe para cá. E João subiu. E João subiu. João subiu. Subiu para ver as coisas que vêm de cima, né? É lá em cima. Então, porque está escrito, alega-te estéreo, que não dás à luz, esforça-te, reclama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que os da que tem marido. Tá vendo que apareceu o marido aqui na história? Que marido é esse? Quem que é esse marido aqui? Quem é essa mulher que tem esse marido? Hã? Os filhos da solitária são mais? Quem é esse filho da solitária? Solitária é que não tem marido. Quer dizer, tem muitas igrejas, muitas doutrinas, muito povo, mas ela tem um marido? Ela é casada com Cristo? Não, nem sempre. Paulo aqui falou que porque os filhos da solteira são mais. São mãe solteira, é mãe solteira. Os filhos da mãe solteira são mais do que os filhos da mulher que tem marido. Quem é essa mulher que tem marido? É a igreja de Jesus Cristo. Eu, irmão, todos nós que cremos, veio a palavra, quem anunciou a palavra foi a igreja que anunciou a palavra para nós. Nós não fazia parte da igreja, a igreja veio até nós, anunciou o evangelho. Aí nós fomos, e nós fomos gerados, né? Fomos gerados por quem? Através da igreja. Paulo falou, você lembra que Paulo disse assim, eu sofro até agora, né? Até que eu veja Cristo formado em vós, gerado em vós. Entendeu? Então, irmão, porque quem gera é a mulher. Quem gera é a mulher. A igreja gera. Quem é o esposo da mulher é Cristo. Quem é o marido da mulher é Cristo. A igreja é a esposa. Ela gera filhos para a salvação. Simples. Não é simples, é espiritual. Se pegar literal, não vai dar certo. Não vai. Tá? E
Mas como aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era gerado segundo o Espírito, assim também o ora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pode ver, Ismael não teve herança, Isaac teve. Né? De maneira que, irmão, nós somos filhos, verso 31, não da escrava, mas da livre. A nossa mãe é Jerusalém lá de cima. Por isso que João viu a Jerusalém que de Deus descia do céu. Isso, é a igreja que ele viu. Para confirmar, né, aqui na comunhão, se os irmãos ouvir, Hebreus 12, aqui é que está a resposta da cidade de Apocalipse, aqui está revelada, sem dúvida. Então, Paulo, no verso 18 do capítulo 12 de Hebreus, diz assim: porque nós não chegamos ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e as tempestades, e aos unidos da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que lhes não falasse mais. Que foi, aconteceu isso com Moisés lá no monte, não foi? Lá no monte, lá em Sinai, lá. Aconteceu toda essa visão, que o monte fumegava, e a quem tocasse no monte era morto na hora. Isso aconteceu lá. Mas no verso 20 assim, ó, fala aqui, ó, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocasse no monte, era apedrejado. E tão terrível era a visão que o próprio Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Até Moisés. Pra você ver como que era, né? E isso aconteceu lá no Monte Sinai terreno, lá em Jerusalém. Agora, no nossos dias, no nosso pacto, aí, né, aí o escritor aqui disse, acreditamos que é Paulo, aqui não está escrito, né, um livro anônimo, aqui no verso 22 vai falar do pacto nosso, onde nós, a igreja, está. Ora, mas nós não somos como Moisés lá naquele monte terreno, mas nós chegamos, verso 22, ao monte Sião e a cidade. Olha a senha aqui, irmão. Aqui está toda a senha, mas nós chegamos ao monte Sião. Tá vendo? É espiritual, não chegamos em algum monte? O irmão está em algum monte? E eu estou em algum monte? Que monte esse não está? Esse monte está falando da graça de Deus. É da graça do Filho de Deus. Essa doutrina, é o novo concerto que ele trouxe. Né? Mas nós chegamos no monte de Sião. Nós chegamos já à cidade do Deus vivo. Nós já estamos nela. Nós já é a cidade. A Jerusalém celestial. Tá vendo? E há muitos milhares de anjos. Nós já chegamos nela. Aí vai explicar no verso 23 qual é essa cidade de Deus, do Deus vivo. A Jerusalém celestial e os seus milhares de anjos. Que cidade é essa? No verso 23 já responde. É a universal. Universal porque juntou tanto a igreja do Novo Testamento como a igreja do Antigo Pacto. Porque aí ela se torna uma universal. Você entendeu? Porque Deus começou a obra já lá atrás. Entendeu? Nós sem eles não é aperfeiçoado. Eles sem nós não é aperfeiçoado. Você entendeu? Então, aí fala, nós já chegamos à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Nós já chegamos a Deus, o juiz de todos, e também já chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E já chegamos também a Jesus, que é o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Tem dúvida nisso, irmão? A pergunta já está respondida aqui. Qual que é essa cidade que João viu em Apocalipse? Tem nada a ver com cidade que Deus vai vir, ela vai descer aqui na terra, uma cidade literal. E muitos pregam isso aí, essa teologia, uma cidade literal. Não, nada a ver. Ele não está falando de cidade literal, essa Universal Assembleia Igreja dos Primogênitos. Aqui fala, essa que é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. E nós já chegamos nela, nós já fazemos parte dela, né? Entendeu? E
E para agora pôr um ponto final, né, só lemos o Apocalipse, que nem a irmã recitou, bem devagarzinho, a própria leitura já responde para nós, porque a Bíblia, a palavra de Deus, irmão, ela interpreta ela mesma. É só nós lerem na comunhão, pronto, pronto, simples. A palavra de Deus é simples, não precisa uma teologia e entrar nas hermenêuticas, nas exegeses, não tem nada disso. Nada disso. Aqui, servo de Deus na comunhão, vai lendo, vai mostrando, simples assim. Né? Apocalipse 12, Apocalipse 12, né? Deixa eu ver aqui. Não, Apocalipse 12, né? Isso mesmo, Apocalipse 12. Ó, a mulher e o dragão. Tá vendo? Como se fala mulher e o dragão? Quem é o dragão que representa aqui? É Satanás. E a mulher? É a igreja, a esposa do Cordeiro, a graça do Filho de Deus. E viu-se um grande sinal no céu. Tá, qual é esse primeiro sinal que João viu aqui? Ele viu uma mulher vestida do sol. Quem é a mulher que ele viu? É a esposa do Cordeiro, é essa cidade. E na visão ele viu uma mulher vestida do sol. Vestido de quem? Quem é sol? Que roupa é essa? Quem que é o sol da justiça? Quem que é o sol da justiça? É Cristo. A mulher está vestida com a cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É o sol. Ela está vestida do sol. Tendo a lua debaixo dos seus pés. Que lua? A lua é a lei. A lei, nós estamos na graça e não debaixo da lei. A lei está debaixo dos nossos pés e não nós debaixo da lei. Simples, simples assim. Então a igreja está vestida do sol, tendo a lei, vamos dizer, a lua é a lei debaixo dos pés. E a coroa de 12 seres sobre a cabeça é os 12 fundamentos, é os 12 apóstolos, né? As 7 estrelas que quando o João começa a ver, viu 7 castiçais e as 7 estrelas. Quem que são os 7 anjos nas 7 igrejas? São os que atendiam a obra ali, não são? Pois é. Então, a, a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça está representando a coroa de 12 estrelas, são os 12 fundamentos da graça, que são os 12 apóstolos. Eles são as colunas, as 12 colunas dessa graça. Enquanto na antiga aliança, as doze colunas da antiga aliança eram os 12 das 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, que representava o antigo pacto. Não é isso? Aqui fala, estava grávida com ânsia de dar parto, né? E gritava com ânsia de dar à luz. Quem estava grávida? Era as profecias, falava que ia vir Cristo, né? Então, as profecias, a mulher estava grávida porque ia nascer. Ia vir o pacto, o novo pacto. Então estava só grávida, não tinha gerado ainda. E gritava com ânsia de dar à luz, porque era o tempo, né? Teve o tempo, vinha as profecias, falando que ia nascer o Messias. A mulher estava só grávida, só. Aí depois ele viu seu outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho. Satanás, hein? Tinha 7 cabeças e 10 chifres, simbolizando, né, o poder que Satanás tem para perseguir. Sobre a cabeça 10 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Foi quando ele lá no céu, né, se levantou contra Deus e levou a terça parte dos anjos, concordou com ele. Né? Aí fala, ele lançou-se sobre a terra e o dragão, então eles tinham sido lançados e agora ele estava perseguindo a mulher, que é a igreja, que é essa graça, que é a vida de dar a luz para dando a luz tragasse o filho. Né? Então, depois você vai lendo aqui no fim, fala que agora, vou resumir aqui, né? Agora Satanás está fazendo guerra ao resto da sua semente. Quem são o resto da semente? Somos nós. E fala, ai de vós que habita na terra. Satanás desceu pegando de vós e tem grande ira, buscando a quem possa tragar. Orai e vigiai. É com nós que está falando, certo? E para encerrar aqui, ó, é só ler com atenção, ó. Os novos céus e a nova terra, aqui é exatamente onde a irmãzinha leu. Ó. A irmã leu isso aqui, o capítulo 21. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Né?
Por quê? Por que João descreveu isso aqui? Porque a igreja já estava glorificada, já estava na glória. Ele viu a igreja já glorificada na glória, já estava salva. Então ele está descrevendo aqui. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Qual é a nova Jerusalém que nós vimos em 12 Hebreus? Que nós já chegamos nela. Lá não fala? Que é a Jerusalém celestial, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a assembleia e a igreja. Lá fala já, lá já está traduzido. Então João viu a santa cidade da Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, né? Adereçado como uma esposa, ataviada para seu marido. Quem é a esposa? Quem quer se atavia para seu marido? A igreja. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, né? Pois com eles habitará. Aí isso aqui é na glória. Ele não prometeu? Nós seremos como os anjos. Em capítulo 22 diz assim: lá nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão de dia e de noite. Glorificarão o seu nome e servirão de dia e de noite lá. Ah, e o tabernáculo de Deus estará. Prometeu de nos salvar. Cumpriu. Simples, não tem segredo, né? E habitará com eles e serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles. O mesmo Deus que nos abençoava aqui na terra, ele prometeu agora a igreja está na glória e o mesmo Deus estará com eles. Esse será o seu Deus para sempre. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, que for o sofrimento que tivemos aqui, não haverá lá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Tudo as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono, que é Deus, disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem que tiver sede de graça darei fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele me será meu filho. Agora aqui, irmão, presta bem atenção que aqui é que vai explicar e vai encerrar tudo. Vai pôr um ponto final. Aí aqui no verso 9 diz assim, de novo, repete, a nova Jerusalém. Aí João aqui vai detalhar, é com mais detalhe, né? E veio um dos 7 anjos, olha, com detalhe, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, que eu vou te mostrar a esposa, eu vou te mostrar a mulher do Cordeiro. Quem que é a esposa, irmão? Quem que é a mulher do Cordeiro? Não é a igreja? Você entendeu? João olhava e via uma cidade. Você entendeu? Mas para entender, para nós entender, nós temos que estar em espírito. E João não estava, ele via uma cidade, mas ele não entendia que era a mulher, a esposa do Cordeiro. Ele via uma cidade na visão, era uma visão. Mas aí o anjo falou: Vem que eu vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. Aí no verso 10, aqui está o enigma, a chave, ó. E João disse: E o anjo me levou em espírito, a um grande alto monte. Irmão, ele entendeu porque ele foi em espírito. E nós só vamos entender que essa cidade não é cidade literal se nós estiver em espírito também. E João, o anjo levou ele em espírito. Se levasse ele, se não fosse em espírito, ele não ia entender. Então, levou-me em espírito a um grande e alto monte e me mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém que de Deus descia do céu. Mas o anjo tinha acabado de falar: Ó, vem cá, eu vou te levar no lugar, eu vou te mostrar para você a esposa. Eu vou te mostrar a mulher do Cordeiro. E me levou, maior que o anjo mostrou, ele via uma cidade. Ele via, mas ele entendeu, porque ele estava em espírito. Então ele entendeu que a esposa, essa cidade que ele via, era a mulher do Cordeiro, era uma visão. Entendeu? Era uma linguagem de figura. Tanto é que no verso 11 começou a descrever a igreja. Ó. Aí João olhou a cidade e a cidade tinha a glória de Deus. Quem que tem a glória de Deus, irmãos? É a igreja que tem a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe. Quem é que brilha aqui na terra, irmão? Nas trevas, no pecado? É a igreja. A luz da igreja é semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe. Ela brilha no meio do pecado da escuridão, como um cristal resplandecente.
Ele tinha um grande e alto muro com 12 portas, nas portas 12 anos, o nome escrito sobre elas são o nome das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque essa igreja que João viu aqui, ele viu a igreja da Assembleia Universal que está lá em 12 de Hebreus. Se é universal, não viu na salvação, ele viu a igreja glorificada. Ele não viu só a igreja do novo concerto. Não, não, pois ele tinha visto um trono no céu e ele viu 24 tronos ao redor do trono de Deus. Quem são os 24 tronos? São os 12 representantes da antiga aliança com os 12 da nova aliança. Então aqui ele viu as portas, ele viu de novo, representado aqui as 12 tribos de Israel, né? Depois ele viu um muro da cidade que tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Irmão, é muito claro, tá? Eu entendo essa cidade, a esposa, a mulher do Cordeiro, é espiritual aqui, já glorificada na salvação. João viu como que vai ser lá na glória. Esquece essa cidade literal que vai descer, vai fundir lá em Jerusalém, nessa Jerusalém terrena, diz que aquela do céu vai descer, vai estabelecer aqui na terra. Isso é teologia, escola de teologia. Não, irmão. Não, eu não vejo nada disso nas escrituras, não. Então aqui é o meu parecer, viu, irmão João? Tá? Eu dou aqui o meu parecer, mas tá bom. Cada um tem aí uma linha de pensamento, né? E isso não depende também da nossa salvação, não, né? A salvação nossa depende de nós temer a Deus e amar o nosso próximo, né? E fazer a caridade, né? E, na verdade, e ter o temor, né, dentro do nosso coração. Tá bom, irmão João? Paz de Deus, Deus abençoe.